Olá, bom dia, tudo bem? Desculpem o atraso, vamos iniciar aqui nossa aula. Terça-feira, diagnóstico na prática. Hoje eu vou falar sobre ele olha nos olhos. O que essa frase significa para você que trabalha com avaliação em caso de suspeita de TEA, sinais de risco para o transtorno do espectro autista. Então você pode escutar isso de um pai, você pode, se você é profissional, às vezes você mesma já disse isso, mas ele olha nos olhos, o que essa frase traz de dúvida. Lembrando que esse nosso momento aqui, essa nossa aula, é para ajudar os profissionais aí na sua prática clínica, para fazer avaliações com mais firmeza, treinando o olhar, deixando vocês com mais segurança para fazer essas avaliações na prática, né? Tanto psicólogas, fonoaudiólogas, TOs, psicopedagogas, enfim. Então, ao contrário, né, do que muitas vezes a gente vê que ele não olha nos olhos, isso é um sinal de risco para TEA, eu vou falar hoje se a criança olha nos olhos. Muitas vezes eu respondo a essa pergunta lá das minhas alunas no curso de diagnóstico do transtorno do espectro autista, na prática, né? Olha, mas ele olha nos olhos e isso me deixou em dúvida. E eu sempre começo pela seguinte questão. Olhar nos olhos te deixou em dúvida? Falar te deixou em dúvida? A criança fala, te deixou em dúvida? O fato da criança não ter rebaixamento de QI te deixou em dúvida? O fato da criança ter brincar simbólico te deixou em dúvida? Deveria estar tudo ali no mesmo patamar, porque o diagnóstico do transtorno do espectro autista não se faz com apenas um critério. A gente faz com uma junção de vários critérios ali naqueles domínios que estão presentes lá no DSM-5, critério A, comunicação social, que engloba uma série de questões, entre elas reciprocidade socioemocional, que engloba uma série de outras questões, déficits em comportamentos comunicativos não verbais, que engloba uma série de outras questões. Uma delas é o contato visual. Então, quando a gente fala em déficits na comunicação social e que isso é o critério A do DSM-5, que é universal, essencial para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, a gente está falando de um guarda-chuva e que tem vários elementos lá dentro. A gente não pode tirar uma criança do espectro, da hipótese do espectro, porque ele olha no olho, né? Sendo que a gente está lá com a comunicação social como um guarda-chuva gigante, com várias outras questões em 3 domínios que precisam estar com prejuízos específicos em intensidade, em qualidade, e o olhar no olho, o sustentar o olhar, enfim, ou fazer pedido com contato visual, enfim, não sei aí, é um caso hipotético, né, que a gente está pensando aqui, seria apenas um trisquinho ali da unha de vários outros comportamentos dessa criança que nós precisamos avaliar. Então, se ele olha nos olhos, é algo bom, algo positivo aí do repertório dessa criança, né? Assim como, por exemplo, a gente pode estar frente a uma criança que não tem déficit intelectual, que não tem prejuízos cognitivos, ou que não tem prejuízos na linguagem. Lembram-se lá do DSM-5 que nós vamos avaliando, né? Critério A, critério B, critério C, D e E. E depois nós precisamos dizer se a criança tem ou não déficit cognitivo, déficit intelectual associado, se ela tem ou não déficit de linguagem associado. Então, a criança pode ter ou não, várias crianças dentro do espectro, por exemplo, não tem nenhum atraso de fala, tem às vezes uma abordagem social, uma interação social mais invasiva, né? E isso não tira ela do espectro. Então, os critérios, eles são bem marcados, o olhar treinado da profissional é muito importante. A gente não adquire um olhar treinado do nada, a gente adquire avaliando, estando com essas crianças, só lendo
Não é só lendo, por isso que a gente criou o curso de diagnóstico e transtorno do espectro autista na prática, aonde eu tento fazer esse tipo de reflexão, também através de vídeos, de casos, de situações e instrumentalizações para que você possa fazer esse raciocínio aí na sua clínica, fora o fato de estar disponível, né, durante 12 meses lá para poder tirar dúvidas dos casos que você supostamente possa estar atendendo ou que você tenha dúvida relacionado aos módulos do curso, né? Mas o ideal é que esse tirocínio, esse raciocínio mais clínico possa ser treinado, né? Tipo uma musculação mesmo. Então você precisa ir lá exercitar esse raciocínio clínico, porque senão a gente fica presa nos sinais e sintomas clássicos do autismo, porque eu vou entender que não olhar nos olhos fecha a parte de comportamento comunicativo não verbal. Então a criança precisa não olhar para eu dizer que o comportamento comunicativo não verbal está em déficit. E não é só o olhar, né? O olhar é uma das coisinhas, mas tem várias outras, né? Então você precisa saber o que é para você poder testar com essa criança, para você poder checar na interação dela com os pais, nos vídeos, com você ali na hora da avaliação. E aí diversas outras questões que precisam ser avaliadas nos comportamentos comunicativos não verbais. Se a criança tiver marcadamente prejuízo em quase tudo e só o contato visual tá ok, a gente vai opinar ali por um prejuízo, né? Então, vejam como isso é um quebra-cabeça, né? E quanto é importante como é importante o raciocínio clínico em uma avaliação do transtorno do espectro autista. Não existem testes, o diagnóstico é nosológico, observável, observação de sinais e sintomas. O nosso guia até o momento é o DSM-5, né, que vai ali ajudar o profissional a nortear o seu olhar. A gente tem escalas, tem instrumentos que vão dizer, olha, tá com risco, tá apresentando risco, precisa de uma avaliação mais aprofundada. E essa avaliação é esse raciocínio clínico, entender o que você precisa checar em cada um dos critérios e não levar ao pé da letra um sintoma ou outro, entendendo um comportamento como um déficit, né? Então, se a criança apresentou aquilo uma vez ou somente e colocar todo o domínio, digamos assim, por exemplo, reciprocidade socioemocional. A criança não brincou comigo, então a reciprocidade socioemocional dela está em déficit, né? Então, eu preciso ver essa criança algumas vezes, eu preciso verificar isso em outros contextos, comigo, com o pai, com as outras profissionais envolvidas na avaliação. Isso é consistente, acontece mesmo diante de muita motivação, por isso que no curso também a gente ensina os estilos de conduta, né? Então, se a gente está suspeitando aí de uma criança com sinais de risco para TEA, básico, né? Linha de base, essa criança pode ter dificuldade na interação recíproca. Se essa criança tem dificuldade na interação recíproca, eu não vou chegando nessa criança, pedindo um beijo, pedindo um abraço, dizendo para ela vir conhecer a sala da tia, vir comigo sem os pais, né? Porque eu vou dar muita demanda para essa criança. Estilo de interação menos diretivo, com pouca demanda, para que essa criança sinta-se à vontade, possa mostrar o repertório que ela tem, para que os diagnósticos diferenciais também possam ser realizados. Autismo seletivo, por exemplo, né? Diferenciar uma timidez de um déficit importante na comunicação social e por aí vai, né? Então, se essa criança olha nos olhos, isso pode ser um problema para muitas pessoas, né? Que não tem esse olhar treinado, né? Mas é possível, sistematizando esse olhar, avaliar sim e não comer bola, né? Porque a gente muitas vezes escuta, quando as crianças chegam para avaliação multidisciplinar, uma história, né? Olha, as histórias são muitas e de vários critérios, não só da comunicação não verbal. Mas, por exemplo,
sei lá, já ouvi o mais recente que ficou que vem à minha mente agora. A criança tinha interesse desde muito cedo, 1 aninho, né? Não dizia nem dá, nem quer, nem papá, nem mamãe, nada. Mas ela tinha lá um interesse em cores, números, letras e tudo em inglês. E aí foi sugerida uma avaliação, né? Porque essa criança não falava, então foi lá para uma profissional fonoaudióloga. E aí a avaliação dessa fonoaudióloga é que essa criança tinha escolhido a língua materna inglês, né? Então não é para se preocupar, porque algumas crianças escolhem a língua materna inglês e é isso, né? Tá tudo bem com ele consegue falar, daqui a pouco a fala vai vir, mas ele escolheu o inglês, tá, mãe? Ele curte mais e é isso. Então, assim, às vezes a mesma coisa acontece com o olhar nos olhos, né? Então a gente ouve relatos desse tipo. Olha, quando a gente tá lá na avaliação múltipla, olhando toda a história dessa criança, a criança já tá com 5 anos e agora tá lá fazendo avaliação múltipla, a gente vai colher, olha, com 2 aninhos eu conversei com a pediatra dele porque ele começou a fazer tal e tal comportamento, ela falou pra pôr na escola, aí pus na escola, aí tal comportamento continuou, eu fui numa neuro, a neuro disse que, olha, não, ele te olha no olho, ele brinca com você, não tem que se preocupar, continua na escola, mas começa fono. Aí foi pra fono e continuou na escola, aí depois de 1 ano foi na neuro de novo, porque ele começou a fazer flapping de mão, andar na ponta do pé, eu vi que isso era uma coisa que era um sinal de risco bem clássico, e aí eu fui em outro neuro, e esse outro neuro viu que ele me olhava no olho e falou, mãe, você tá maluca, essa criança olha pra você. Não, autistas não olham pros pais. Então, assim, isso é muito comum, tanto para pais justificarem que não precisam buscar avaliação, que tá tudo bem com essa criança, por conta de vários aspectos emocionais. E aqui não é uma crítica, né? É uma questão do viés mesmo, do processo de busca pela avaliação, da digestão dessa história toda, né? Do atraso ali, dos sinais, da observação dos sinais, e de profissionais muitas vezes desatualizados. Ninguém é obrigado a saber de tudo, mas nós temos a obrigação de negar algo que não conhecemos, né? Olha, eu não domino esse assunto, eu oriento você procurar um colega, você procurar essa pessoa aqui específica, procurar uma avaliação especializada, né? Porque senão a gente fica fazendo caca, né? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, sobre ele olha nos olhos. Então a gente não pode comprar isso como algo que tira a criança do espectro, assim como a gente não pode comprar a falta do contato visual como algo que coloca a criança no espectro. É uma série de sinais, sintomas de vários aspectos que precisam ser avaliados de uma maneira específica, com instrumentos específicos, um estilo de conduta específica. Tudo isso eu ensino lá no curso, né? O objetivo aqui não é falar do curso, mas até trazendo um pouquinho da minha experiência pessoal. A minha filha com 1 aninho e pouco, 1 aninho e 10 meses, ela olhava muito pouco para o rosto, né? Eu tenho gêmeas de 9 anos, mas quando ela tinha 1 ano e 10 meses mais ou menos, 1 ano e 10, 1 ano e 11, eu notava uma diferença, né, de contato visual. E por trabalhar com isso, né, inegavelmente, eu avalio o desenvolvimento de todas as crianças, né, dos primos, dos sobrinhos, dos vizinhos, das crianças no elevador. A gente não tem como, não falo, né, mas eu observo, né, então eu tô no elevador com um bebezinho lá, há uns 6 meses, eu olho o que ele já faz ali, não tem como. Então, da minha filha mais ainda. E aí eu percebi isso. Então, obviamente, a gente vai checar,
né? Então, com 1 ano e 10 meses, já trouxe ela pra cá, para as meninas virarem ela do avesso, né? Pra gente ver o que estava acontecendo. E uma das pessoas da equipe na época, né? Porque aí eu trouxe para as colegas da equipe avaliarem. Eu, por mais que eu seja a diretora e a supervisora da equipe, ela é minha filha, então eu preciso de colegas. E na avaliação, ok, tudo bem, né? Não apresentou sinais de risco para um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ela fazia pouco rastreio visual. E aí uma das psicólogas da equipe apontou, falou, olha, ela vai mais pelo som, ela não está rastreando tanto os objetos. Não encontramos sinais de TEA, de risco para TEA, mas ela fez pouco rastreio visual. Eu procuraria um oftalmo. Falei, ótimo, vou procurar. Neste meio tempo, foi aniversário delas, de 2 aninhos, e eu contratei uma fotógrafa profissional. Enquanto a consulta com o oftalmo não aconteceu, né, enfim, demorava aí 1 mês, sei lá, esse agendamento, as fotos dessa fotógrafa profissional chegaram, né, ela me mandou lá foi aniversário de 2 anos, ela me mandou um pouquinho das fotos, né, pra eu ver. E eu percebi que o olhinho dela tava um pouquinho tortinho, um pouquinho, mas tão pouquinho que todo mundo que eu mostrava falava assim, não, você tá doida, não tá não. E eu dizia, tá, era tão pouquinho, não dava pra perceber, mas eu via, né, a gente vê tudo, enfim. E foi isso que aconteceu. Depois, a gente foi na consulta e a gente descobriu que ela tinha mais de 7 graus de ambliopia. E o olhinho dela depois entortou mais, hoje tá tudo ok. Então ela realmente não enxergava nada. Então ela não olhava mais, colocou o óculos, esse comportamento de não olhar tanto para os objetos e também, consequentemente, para o rosto humano, zerou no dia que ela estava de óculos, né? No mesmo dia. E, enfim, então, tanto não olhar quanto não olhar precisa ser avaliado. Eu não fiquei esperando a coisa acontecer, eu busquei avaliação. É claro, eu tinha aqui a equipe à minha disposição, enfim, mas acho que faria o mesmo se não tivesse, certo? Então é isso, gente, ficar atenta a que uma mesma coisa, uma mesma topografia de comportamento pode significar várias coisas, né? Então a gente precisa avaliar sempre. Nós profissionais precisamos sempre avaliar, checar, não podemos comprar um comportamento sem avaliar. E pais também, né? Sempre ficar atentos e não temer, né, o que pode vir, porque o que quer que seja já tá ali. E o que a gente pode fazer só é melhorar, tá bom? Tchau, gente! Lembrando, quem se interessar pelo curso de capacitação de 100 horas, aberto para todos os profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, tem até dentista lá, tá aberto, o link tá no perfil aqui do Instagram. Tem outros cursos também que ficam abertos lá o tempo todo. A nossa comunidade, essa aula fica aberta aqui durante 7 dias, depois vai para nossa comunidade, que tem o valor de R$15 por mês. Ficam lá todas as aulas que eu dou aqui de terça e de quinta, tá bom? Tchau, tchau, gente!